Alright everybody, welcome back to another lesson. Bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do canal Inglês Winner. E hoje eu vou te mostrar como você vai pronunciar os verbos no passado com ED. Então, quando os verbos terminam em ED, você vai pronunciá-los da maneira que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal para receber outras aulas como essa. Chega de blá 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 and let's get started! Então, existem três formas de você pronunciar o ED no final dos verbos no passado. São elas: number one, você pode pronunciá-los como T mudo, t, t, t. Então, todo o ED vai ser pronunciado como um T mudo, t. Number two, id, id, não é ed, nunca será o ed. No máximo pode ser id. E eu já vou te explicar quais são as regras para que você pronuncie uma ou outra. Número 3 e última é d. D mudo, de dado. D. Tá bom? E agora nós vamos ver as regras para isso, para que você possa entender. Então, aqui está. Quando nós temos voz no final do verbo, você vai pronunciar como d. Eu já vou te dar exemplo de tudo isso, tá? D de dado, então d. Tá? Por exemplo, play, jogar, passado played. Não é played, é played, tá bom? Agora, próximo, para pronunciar como T, mudo, é quando o verbo termina sem voz aqui na garganta. E para você descobrir isso, basta você colocar aqui a mão, você vai ver se tem voz ou não tem voz. Então, ó, play tem voz, ó, então é played, com D. Agora com T é quando termina sem voz. No caso, work, ó, não tem voz. Então, você vai pronunciar worked. Eu sei que tem um ED ali, não é worked, é worked. Não tem voz em work no final, né? Ó, work. E aí, o ED, quando adicionado, vai ser apenas um T mudo. Então, worked, tá bom? E por último, que é o tal do ed, que você vai pronunciar, é somente quando os verbos terminam em T de tatu e D de dado. Então, eu vou te dar dois exemplinhos aqui. Primeiro deles, want. Querer, você vai pronunciar o passado deste verbo wanted. Wanted. Não é wanted, é id. E need, precisar, você pronuncia o passado needed. Agora um adendo aqui sobre o wanted é que quando as pessoas falam esse verbo no passado rápido, eles não falam wanted, eles falam wanted, tá bom? Então agora nós vamos ver vários exemplos com todas essas pronúncias de alguns verbos aqui para você memorizar. Eu quero que você escute e repita sempre aquilo que eu estou falando, dessa maneira você aprende de verdade. Então vamos lá, começando com a pronúncia t. Lembra que eu te falei que o verbo termina sem som aqui. Então vamos lá. Verbo ajudar, help. Ó, help. Não tem voz. Então o passado deste verbo é helped. Repete, helped. Muito bem. Mais um, stuff. Que quer dizer enfiar, socar em alguma coisa, né? Quando você stuff coisas na sua mala, por exemplo, você está socando, enfiando alguma coisa na sua mala, tá? Então, stuff, ó, não tem voz. O passado dele é stuffed. O ED todo é pronunciado como um T. Vamos para o verbo perder ou ter saudades, que é miss. O passado, missed. Muito bem. Próximo,
Laugh. Rir. Laugh. Não tem voz. O passado pronuncia-se laughed. Laughed. É claro que eu estou fazendo lento aqui, mas depois você vai aprimorando e vai fazendo mais rápido, tá bom? Então agora nós vamos ver alguns exemplos disso que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, escute e repita os exemplos. Did you help mom to clean the garage? Ou seja, você ajudou a mamãe ou a mãe a limpar a garagem? Repita. Did you help mom to clean the garage? E ele responde o seguinte. Yes, I did. I helped her and also stuffed a bunch of things in your room. Então, eu quero que você repita exatamente como eu falei aqui. Vamos lá? Yes, I did. I helped her and stuffed a bunch of things in your room. Aqui eu esqueci de falar o also stuffed. Então veja, os dois verbos no passado. Ajudei e enfiei um monte de coisas no seu quarto, né? Eu ajudei ela e enfiei um monte de coisas no seu quarto. Então, ajudei e soquei, enfiei. Helped e stuffed. Stuffed. Depois você escuta de novo essa frase, volta à aula e revê, tá bom? Próximo exemplo. What did you do to her that she's so upset? O que você fez para ela que ela está tão brava? Repita. Na verdade, não brava, braba, né? Vamos lá. What did you do to her that she's so upset? Muito bem. E agora nós vamos falar o que ele fez, né? Ou ela fez, enfim. Então, vamos lá. She missed her favorite show and I laughed about it. Que quer dizer, ela perdeu o show favorito dela, o programa de televisão favorito dela, e eu ri disso. Então, nós temos os dois verbos aqui no passado. O miss, no passado missed, e o laugh, no passado laughed. Vamos repetir. She missed her favorite show and I laughed about it. Muito bem. Você está indo muito bem. Próximo exemplo. Did you guys go fishing yesterday? Vocês, pessoal, foram pescar ontem? Então, go fishing é ir pescar, né? Ou pescar somente. E you guys é uma forma de você se referir pessoal, vocês, praticamente isso, mas de uma maneira informal. Então, vamos lá, repete comigo. Did you guys go fishing yesterday? Yeah, we did. Mike fixed my fishing rod. Então, sim, nós fomos pescar ontem. O Mike consertou, arrumou a minha vara de pescar. Então, vara de pescar, fishing rod. E consertar, arrumar, fix. No passado, ó, fix não tem voz, então no passado com ed, né? Fixed, fixed. Lembrando que a maioria dos verbos que vai ter ed no passado são os verbos regulares, tá? Embora tenha alguns irregulares que vai ter o ed também no passado. Mas é só para você entender que não é todos os verbos que vão ter ed quando se transformam no passado, mas os regulares sim, que é uma grande parte dos verbos em inglês. Então, fixed, fixed, nunca fixed, tá bom? Então, último exemplo da pronúncia com T. I fished all day and when I looked at the clock, it was very late. Então, eu pesquei o dia todo e quando eu olhei para o relógio, já era muito tarde, ou era muito tarde. Então, vamos lá. I fished all day. Veja, I fished. Ó, fish, sem voz, o ed pronunciado como T. Fished, fished. All day. And when I looked at the clock, it was very late. Agora, repita comigo a frase toda, da maneira que você conseguir. Vamos lá? I fished all day, and when I looked at the clock, it was very late.
Muito bem. Lembrando que depois você pode rever a aula e pronunciar novamente tudo isso aqui. Agora nós vamos para a nossa segunda pronúncia do ED, que é como um D de dado mudo. D. Lembrando que quando o verbo termina com voz, tá bom? Com voz, você vai pronunciar o ED dele no passado como D apenas. Vamos ver um exemplo aqui. Grab, B. Ó, B. Tem voz, que é pegar, grab. Quando você grab alguma coisa, quer dizer que você pega alguma coisa. Então, grab, pegar. No passado, com o ED, grabbed. Fica exatamente assim. Grabbed. Que é pegou, grabbed. Tá bom? E o próximo, snow, que quer dizer nevar. Então, ó, tem voz, snow. Então, se o verbo tem o ED no passado, snowed. Não é snowed, tá bom? Snowed. Próximo verbo, stay, ficar, stay. No passado, stayed. Exemplos. Did they stay till the end of the ceremony? Ou seja, eles ficaram até o final da cerimônia. Vamos repetir. Did they stay till the end of the ceremony? Yes, they did. They stayed until 10 p.m. Sim, eles ficaram até as 10 da noite, 10 p.m., né? E agora, vamos repetir só essa parte da frase que mais nos importa, que é que tem o verbo no passado. Repete comigo. They stayed until 10 p.m. Você percebeu aqui que eu falei they stayed e o d, que é a pronúncia do ed, já juntou com o until, até. Então fica stayed until. Sacou? Isso é muito importante você começar a aprender, a entender no inglês e a repetir dessa maneira. They stayed until 10 p.m. Isso vai te fazer ganhar muita fluência. Próximo exemplo. Did she lie to you about the conditions of the house? Ela mentiu para você sobre as condições da casa. Repete. Did she lie to you about the conditions of the house? Yes, she lied about it, and I sued her. Muito legal, né? Então, sim, ela mentiu sobre isso. She lied about it, and I sued her. Então, sue, ó, termina com voz, sue, que é processar. Então, quando você sue alguém, você processa alguém. Neste caso, ele processou ela. Então, I sued her. E aí a gente já junta, ó. Sued her. Vamos repetir? Yes, she lied about it and I sued her. Muito bem. Number 3, example. Did you end up skiing on your vacation? Você acabou, end up é uma expressão para dizer acabou fazendo tal coisa ou acabou acontecendo tal coisa, é end up acontecendo tal coisa. Então, did you end up? Você acabou skiing on your vacation, esquiando nas suas férias? Muito bem. Resposta, yeah, we did. Você ou vocês aqui no caso, né? Então a resposta tá sim, nós acabamos fazendo isso. Yes, we did. Sim, nós fizemos isso. It snowed a lot while we were there. And we skied almost every day. Então, olha só que legal. Nós temos dois verbos aqui no passado. Um, esquiar, e o outro, nevar. Então, it snowed a lot. Nevou muito. Veja que snowed já junta com o a, do a lot. Então fica snowed a lot. Por isso que às vezes você não entende bem o que as pessoas falam, porque uma pequena frase parece uma única palavra. Snowed a lot. Por isso que você vai ganhar fluência repetindo essas coisas que a gente está fazendo aqui.
while we were there, enquanto nós estávamos lá, and we skied, nós esquiamos almost every day. Agora, skied almost, o D do skied já vai juntar com almost, vai ficar skied almost, skied almost. Agora, tente da forma que eu vou falar aqui, mais rápido, da maneira que você conseguir. Yeah, we did. It snowed a lot while we were there and we skied almost every day. Tá vendo? Depois você vai tentar fazer isso várias vezes. Próximo exemplo e último dessa pronúncia com D. Did you leave work early today? Você saiu do trabalho cedo hoje? Uma pergunta, né? Mais uma vez. Did you leave work early today? Muito bem. E a resposta? No, I didn't. I tried to leave early, but it rained a lot and there were no buses. Legal, né? Uma frase bem grande. A gente vai dividir ela em partes para você entender. Então, no, I didn't. Não, eu não fiz isso que você falou. Eu não saí cedo do trabalho. I tried to leave early. Eu tentei. Então, o verbo no passado aqui, try, tem voz. No passado, tried. Tried. Não é tried. Sempre lembra disso. Tried. Então, I tried to leave early, but it rained a lot. Lembra do snowed a lot, que ficava snowed a lot da frase anterior? Aqui é a mesma coisa. Rained, porque não é rained, é rained. A lot, rained a lot. Rained a lot. Choveu muito. Então, próxima vez que você quiser dizer para alguém, choveu muito ontem, você vai falar, it rained a lot yesterday. E todo mundo vai olhar para você e falar, uau, como você fala inglês tão bem. Aí você vai dizer, eu aprendi numa aula do canal Inglês Winner. Ele me ensinou exatamente esse pedacinho. Muito bem, então, mas choveu muito and there were no buses. E não havia ônibus, né? Agora a gente vai repetir parte por parte dessa frase. Primeira parte, repete comigo. No, I didn't. I tried to leave early, but it rained a lot, and there were no buses. Muito bem, eu sabia que você ia ir muito bem nesta aula. Número 3, a nossa última pronúncia, que é aquela pronúncia que você vai falar o ED praticamente todo, mas não é ed, é ed, ed. Na verdade é um som entre E e I que a gente não tem em português, mas você vai usar o ed, ed, tá? Então aqui estão alguns verbos de exemplo para nós. Vamos lá. Primeiro, add, que quer dizer adicionar, tá bom? Então, add. E no passado, added, added, que quer dizer adicionou, adicionaram, alguma coisa desse sentido, tá? E o próximo, decide, decidir, decide. Decidiu, decidiram, enfim, todo mundo que decidiu no passado vai ser o mesmo verbo no inglês. Então é decided, decided. Lembra que eu te falei que é quando o verbo termina em D de dado e T de tatu. Ele vai ter o ED dele no passado, vai ser pronunciado como ed, ed, tá? Próximo, need, que a gente viu lá no início, precisar. Precisou, precisaram e tudo mais, needed, needed. E lembra também que tem o verbo want, que a gente já viu lá como é que é a pronúncia no passado, tá? E agora nós vamos ver alguns exemplinhos aqui desta pronúncia com frases. Escute e repita. Did he decide to give you that money? Ele decidiu te dar aquele dinheiro? Did he decide to give you that money? Muito bem. E aí, respostinha. Not only he decided to give me the money, but he also added $150 to it. Olha que legal. Não apenas ele decidiu me dar o dinheiro, mas ele também adicionou $150 a isso. Olha que legal, uma pessoa muito boa. Ele paga o dinheiro, ou dá o dinheiro, e ainda dá mais 150. Muito bom, né?
Então, vamos por partes para a gente entender essa frase. Not only vai ficar not only, não apenas, não somente aconteceu tal e tal coisa. Então, not only he decided to give me the money. Ele decidiu, decided. Ó, esse decided fica decided. Not only he decided to give me the money, não somente ele decidiu, não só ele decidiu me dar o dinheiro, but he also adicionou $150, $150 to it, a isso. Então, pessoal, essas são as 3 maneiras que você vai pronunciar os verbos no passado com ed em inglês. Se ficou alguma dúvida, se eu não expliquei alguma coisa, peço desculpas, mas às vezes é bastante coisa. Eu tento escrever aqui o máximo possível para explicar para vocês bem esmiuçado. Deixa nos comentários aí se você já sabia dessas pronúncias e também faz aquilo que eu te falei. Volta na aula, repete as frases, porque é só assim que você vai realmente aprender. Não é pegando e já pulando para uma próxima aula que tem aí no YouTube e assistindo mais um bolo de conteúdo, porque o que eu te passei aqui é bastante coisa para você treinar. Tá bom? E não se preocupa com a regra, a última dica super essencial aqui, não se preocupa, ai nossa, essa regra, se você pronunciar tudo com som de D no final, tá certo, não vai ficar perfeita a pronúncia, mas você vai estar, pelo menos no início, já dando conta de falar o negócio certo, tá bom? De falar próximo do correto. Então não fica preocupado com, ai, quando que é T, quando que é ED, só treina e vai, à medida que você vai aprendendo, você vai utilizando. Mas na hora da conversação, não se prende com isso. Vai lá e simplesmente solta um D, tá? Worked, needed, que vão te entender perfeitamente, tá bom? Então é isso aí, ficamos por aqui. Thank you so much for watching, and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye.